O Zohar, na porção de Vayera, fala do conceito da redenção final. E o Zohar pergunta quanto tempo nós, a humanidade, ainda vamos ter que viver num mundo onde existe dor, caos, sofrimento, morte. E o Zohar responde que depende de nós, que o Criador fez depender do ser humano, que se o ser humano se transformar, que se o ser humano entender os erros, as escolhas erradas que ele fez ao longo do caminho e mudar o seu caminho, a redenção vai chegar. A redenção final não depende de Deus, não depende dos anjos, depende da nossa transformação, da nossa elevação de consciência, da nossa mudança de consciência. Isso o Zohar deixa claro. E que vai chegar um tempo em que caos, dor, sofrimento e a própria morte vão ser eliminados da face da terra. E o Zohar fala: Dirtiv, Ani Hashem Beitá Rishena. O Zohar cita um versículo de Isaías que ele fala que ou vai chegar no seu tempo ou eu apressarei. O que depende do ser humano. Se o ser humano merecer, vai chegar de uma forma mais rápida. Se o ser humano não tiver o mérito, se a humanidade não tiver o mérito, vai chegar em seu tempo. Mas o fato é que esse momento vai chegar em que a morte vai ser eliminada da face da terra, o caos e o sofrimento vão ser eliminados da terra, e o Zohar diz que nós temos que pensar nisso, nós temos que pensar na redenção final. Não basta só ficar cuidando da sua vida, dos seus problemas. Eu não consigo trazer proteção para a minha vida pessoal se eu não estiver pensando também na redenção final. E o lado negativo faz parecer que isso vai demorar muito tempo para acontecer, que só daqui a muitos, muitos anos. Só que o Zohar nos ensina que isso pode acontecer e vai acontecer num piscar de olhos. Vai acontecer num instante. A nossa transformação é gradual. Água mole em pedra dura, tanto bate até que cura. A gente vai se transformando aos pouquinhos. Mas o momento da transformação global, quando não vai mais existir sofrimento, lágrimas, dor, órfãos, guerras, vai acontecer num piscar de olhos, vai acontecer num instante. O lado negativo faz a gente pensar que não é possível, mas na verdade é uma certeza. Se a gente fizer mais ações de compartilhar, se a gente estiver lutando contra o nosso ego, se a gente estiver usando as ferramentas, o Zohar, os 72 nomes, pode acontecer hoje. E numa outra sessão do Zohar de Vayera, se chama Zohar Hadash, tem uma história interessante que um dia Rabi Shimon bar Yochai e seu filho Rabi Elazar, Rabi Shimon bar Yochai, o autor do Zohar, e seu filho Rabi Elazar, saíram na rua e estava muito escuro, e eles olharam para o céu e eles viram um anjo gigantesco e maligno descendo para a terra. E o Rabi Shimon bar Yochai perguntou ao anjo: o que você veio fazer aqui? Aí o anjo respondeu: o Criador me mandou destruir o mundo porque não tem 30 justos no mundo. Aí o Rabi Shimon bar Yochai falou: volta para o Criador e fala que eu e meu filho estamos aqui e que por causa disso o mundo tem que ser poupado. Aí o anjo voltou para o céu e falou para o Criador: você já sabe o que o Rabi Shimon bar Yochai falou, você sabe tudo, o que eu faço? Aí o Criador falou: volta lá e não dá ouvidos a ele, destrói o mundo, faz o que eu mandei. O anjo voltou, o Rabi Shimon bar Yochai viu o anjo voltando e falando: se você se aproximar mais um pouquinho, eu vou te amarrar de um jeito que você nunca mais vai conseguir voltar para os mundos superiores. E Rabi Shimon bar Yochai citou alguns versículos discutindo com o Criador por que o mundo tinha que estar se protegido pelo mérito dele, de Rabi Shimon bar Yochai. E nessa hora, Rabi Shimon bar Yochai e Rabi Elazar ouviram uma voz do céu que disse: Zakaahu lakar Rabi Shimon, dekutshah berihu gazar lemala veat mevateletata. Feliz é a sua porção, Rabi Shimon, que o Criador decreta acima e você cancela abaixo. Bevadai alar ktiv, com certeza sobre você está escrito, Ratzon irav yaseh, que ele faz o desejo dos que o temem. Então o Criador faz o desejo dos que o temem. Se a pessoa estiver realmente conectada com a luz, ela pode cancelar qualquer decreto. E se nós estivermos trabalhando em eliminar as nossas barreiras, em eliminar o nosso ego, com certeza a gente pode atingir a redenção final, cancelar todos os decretos e eliminar a morte da face da terra. Pode não parecer lógico para a nossa mente lógica e racional de hoje em dia, mas quem criou a lógica? É a nossa própria mente que cria a lógica. O que a gente tem que fazer, o que a Cabala nos ajuda a fazer, é criar uma nova lógica. E nessa nova lógica, o caos não tem que existir. A humanidade pode ter uma vida feliz, eterna, de plenitude, de satisfação. Vamos fazer acontecer. Para fazer acontecer, o primeiro passo é acreditar que é possível. Saber que é possível, num piscar de olhos, chegar à redenção final.